Oi, gente. Esse é o ArchiCast número 180. Meu nome é Adilson e hoje é dia de mais um episódio da série de habitação. No primeiro episódio, 171, a gente fez um breve apanhado da história da produção da habitação de interesse social no Brasil. A gente passou rapidamente pelo entendimento dessa prática que vai evoluir junto com a migração para as cidades brasileiras no século XX. Para este segundo episódio, a gente selecionou uma parte muito importante da nossa história recente, que é o programa Minha Casa Minha Vida. A gente vai tentar discutir questões como déficit habitacional, o programa em si, com seus avanços e mazelas. E para fazer uma ponte direta com o primeiro episódio, a gente convidou de novo a professora Maristela Solari. A Maristela é doutora em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pela USP e professora do UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa. Boa noite, Maristela. Obrigado pela sua presença aqui de novo. Boa noite, Adilson. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Rafael. Está aqui também para acompanhar a gente nesse papo o professor da UFV, o Thiago Augusto Cunha. Ele é arquiteto urbanista com especialização em geoprocessamento e doutor pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Boa noite, Thiago. Seja bem-vindo aqui no ArchiCast. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer participar e eu espero que a discussão seja produtiva. Tá aqui para conversar com os dois, o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo beleza, muito obrigado, Maristela e Thiago, pela presença. A gente vai seguir aqui com a nossa série, então a Maristela é a nossa ponte aí, né, pelo conteúdo do primeiro episódio, foi muito legal, assim, a audiência gostou bastante, espero que essa também a gente tenha a mesma repercussão. Obrigado. Isso aí, mas antes da gente começar, a gente vai para os e-mails, comentários e outras cositas massas. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas, mas estou com o Rafa. Diga, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza? Tudo bem. E vocês? Tudo certo. Bom, Rafa, como é que esse pessoal então faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto raiz, né, para contato@archicast.com. E também você pode nos encontrar nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Temos um grupinho no Telegram e tem um canal no YouTube, não é, Adilson? Exatamente. Bom, se você quiser participar desse grupinho, como o Rafa falou, é uma comunidade, não um grupinho, Rafa. Pô, o grupinho é maneiro. É, grupinho, pode ser grupinho. Se você quiser participar então do nosso grupinho do Telegram, como o Rafa disse, é só você digitar lá no Telegram t.me/archicast. A gente dá notícias de arquitetura, a gente fala das coisas que a gente está produzindo, a gente conversa com vocês. E é um ótimo canal para você também se informar e para você ter mais contato com a gente também. Isso aí, eu falei grupinho, mas eu quis dizer panelinha, né? Tipo, é bem... É verdade, é verdade. Bem, adolescência feelings. Exato, e tem YouTube também, né, Rafa? Tem YouTube, lá no canal do YouTube tem vários tipos de programa que a gente já fez. A gente fez o História de ArchiCast, que a gente pegou um trechinho, né? E ainda nem existiam uns cortes do YouTube, a gente pegava um trechinho e fazia uma animação engraçadinha, né? Tem também os episódios ilustrados, tem episódios à la MesaCast, tem o Notícias, então tem um cardápio variado lá, porque a gente está testando a plataforma. Mas para que esse teste vingue, né, a gente também precisa que vocês deem um pulinho lá, assinem o canal, cliquem no sininho, né, façam todo aquele recurso de YouTube que os nossos episódios também são lançados lá, né, Adilson? Sim, a gente lança quinzenalmente os episódios em áudio por lá. Quando a gente tem a oportunidade, a gente lança também os episódios ilustrados, quando a gente acha que vai enriquecer também a experiência de vocês. São várias maneiras de você encontrar a gente pela internet e também de interagir com a gente. Então a gente fica esperando aí o seu contato, não deixem de comentar, de curtir, de fazer uma crítica construtiva pra gente. Se quiser fazer negativa também, o espaço é democrático. Pô, com certeza, né? A crítica faz a gente avançar, melhorar, e já fizemos isso outras vezes e foi muito bom. E fica também aí uma dica para que vocês possam, se porventura vocês nos escutam no Spotify, tem lá um featurezinho de avaliação que você pode dar estrelinhas, se você gosta ou não no programa. Olha só, a gente tem milhares mesmo de seguidores no Spotify, mas a gente só tem 197 avaliações. Então vai lá,
Se você estiver escutando agora, lembra de dar algumas estrelinhas lá pra gente, porque isso ajuda a ranquear o canal, ajuda também a gente ganhar mais visibilidade. E se você nos escuta via iTunes, lá no iTunes ainda tem a chance de você comentar, né, Adilson? Sim, você pode fazer um comentário, falar o que você acha também das estrelinhas. E a gente agradece muito que vocês consigam fazer isso pra gente, porque isso ajuda justamente, como o Rafa falou, a outras pessoas conhecerem pelas ferramentas que existem, tanto no Spotify quanto do Apple Podcasts e nos outros agregadores de podcast também. E tem uma coisa interessante, o Spotify, apesar de ser uma plataforma muito grande, a categorização do programa eles fazem de forma manual, acreditam? E agora a gente conseguiu validar a nossa categoria. Então a gente está agora dentro de design e arquitetura e dentro de podcasts educacionais. Olha só que legal. Então agora tem essas duas categoriazinhas lá para vocês nos verem. É uma loucura. Até a gente há pouco tempo tava com um problema na nossa arte, né, do Spotify. Agora tá tudo certinho, tags, tá tudo funcionando a mil. Isso aí. Depois dessa palestrinha que a gente deu aqui, vamos deixar o pessoal ouvir o episódio de hoje, que é um episódio importante sobre o Minha Casa Minha Vida, né? Isso aí. Então, galera, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E bom episódio. Valeu! A gente podia começar esse nosso papo aqui falando um pouco de como os programas de habitação vieram acontecer no século XX no Brasil, e principalmente falar de um negócio que é importante de ser citado, que é o déficit habitacional. Então, a gente podia fazer esse apanhado rápido e explicar o que é esse déficit para quem está ouvindo a gente, né? O déficit nada mais é do que defasagem, né? Em português mais claro possível, assim. Então, seria a quantidade de moradias necessárias, né? De acordo com a quantidade de famílias. Mas quando que eu digo assim, a quantidade de famílias é de um modo muito amplo, né? Independentemente da forma como elas se organizam, né? Ou do que elas pretendem, da forma que elas pretendem se organizar. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser uma única pessoa morando sozinho. Você pode ser casal sem filhos. Você pode ser casal com filhos. Você pode ter duas famílias corresidindo a mesma residência, né? Antes de mais nada, para a gente entender um pouco a carência de moradias, a gente tem que entender também um pouco a quantidade de famílias e o desejo que elas têm de corresidir. Isso é um bom jeito de entender o déficit habitacional. O déficit habitacional, então, ele não é necessariamente casa própria, não versa necessariamente sobre isso, né, obrigatoriamente sobre isso. É mais, você pode sanar o déficit com um grande estoque de casas de aluguel. Você pode sanar essa defasagem de moradias com aluguel social, imóveis públicos, enfim, tem diversas soluções. O que eu estou querendo dizer é que a solução casa própria não é uma solução exclusiva, entende? Então esse é um bom jeito da gente entender déficit habitacional. Tem diversas formas também de qualificá-lo, né? Ou seja, diversas naturezas de déficit habitacional, né? Isso até que eu queria puxar para Maris, uma forma de cálculo, né, desse déficit. Existem várias metodologias e tal, Maris. O que você destacaria pra gente, assim, dos tipos de metodologia que existem e tal? Como é que isso foi feito ao longo do tempo? Se você consegue perceber uma mudança nesses métodos e tal? Então, Rafa, eu acho que por aí, né, o Thiago já resumiu bastante isso, né, porque o cálculo do déficit a gente sempre faz assim, ó, comumente, né, as pessoas pensam, não sei se é comumente ou sei lá, via de regra, a pessoa mais leiga fala assim, bom, então se tem tantas famílias, então nós precisamos de tantas casas e já associam isso à casa própria e à casa nova, né? Na verdade, a gente tem uma metodologia, hoje, né, ela é a mais conhecida, que ela foi desenvolvida pela Fundação João Pinheiro, e isso ela vem sendo desenvolvida aí desde a década de 90, né, e que daí ela vai definindo isso, né? Um pouco do que o Thiago falou, né? O que é déficit realmente de unidade, né? Que seria talvez de unidade nova, e também distingue o déficit habitacional do déficit por inadequação de moradias, né? São essas duas questões, né? O déficit, que seria a defasagem mesmo, a necessidade de novas moradias, e a inadequação, onde você tem precariedade, mas você não precisa necessariamente construir, né? Você não altera o estoque habitacional nacional, né?
Exatamente. Conforme o Thiago falou também, né, quando a gente fala de déficit mesmo, né, que é se referindo a um incremento do estoque, a gente tem a questão da coabitação, né, que eu acho que o Thiago pode explicar também melhor para a gente, que seria, né, essa soma de famílias que convivem, né, que não seria uma unidade familiar para cada família. Também as moradias, né, que as pessoas usam como moradias, mas que são imóveis construídos para fins não residenciais. Os domicílios rústicos, que também vem passando por diversas revisões, né, eu lembro que no final da década de 90, então se era madeira, mesmo que se fosse uma construção, um chalé em Campos do Jordão, pelo material já seria considerado um déficit, mas isso também vem passando por revisão. A depreciação dos domicílios existentes, né, porque daí você tem que entender que assim, você pode ter a casa, mas aí também tem um número mágico lá, que então se você pensa, se esse imóvel tem mais de 50 anos, então teria necessidade de reposição. E o ônus excessivo do aluguel, que também o Thiago também pode falar mais, que ele já iniciou, né, que tem essa questão que uma das soluções seria também, né, a casa própria não é a única solução, né? Há outras soluções para o problema do déficit habitacional. E aí depois vai para a inadequação de moradias, que daí também dá pano para manga. Eu queria aproveitar esse gancho da Maristela, quando ela fala de coabitação e tudo mais. A gente conversou previamente, né? E você nos deu, assim, uma sugestão de que a mudança no perfil da população brasileira também sugere, né, que se pense o déficit de uma maneira diferente, se pense essa relação entre oferta e demanda de uma maneira diferente. Fala um pouquinho pra gente de como que a mudança desse perfil populacional aí em 30, 40 anos está impactando um pouquinho nessa forma de entender o déficit. A população brasileira tem se transformado bastante, né? Então, se a gente voltar lá nas nossas aulas de geografia do ensino fundamental, né, e analisar a pirâmide etária, a gente tinha uma pirâmide etária de base larga, né? Isso significava que havia muitos nascimentos, né? Então, a população brasileira era uma população praticamente de jovens, né? De novo, uma pirâmide de base larga com vários nascimentos, né? Com muitos nascimentos, alta taxa de natalidade. O que a gente vê hoje é que a taxa de fecundidade, que é diferente de natalidade. Natalidade é a quantidade de nascidos vivos durante um determinado período, um ano, no caso. E a fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher vai ter ao longo da sua vida reprodutiva. Então a quantidade de filhos diminuiu muito. Isso significa que a quantidade de nascimentos também diminuiu muito. Isso significa que a população brasileira está envelhecendo. Porque se eu diminuo a fração, né, a porcentagem de jovens, isso representa, então, para e passo, né, que a fração, a parcela de população idosa vai ganhar maior representatividade. Muito bem, e o que isso acarreta, né? Uma população mais idosa. Num país com tamanha desigualdade social como a nossa, né? E com tamanhas carências também de equipamentos e infraestrutura, a assistência ao idoso, quem faz é a geração mais nova, né? Família mesmo, né? A quantidade de núcleos familiares, né? De famílias que corresidem, inclusive como uma estratégia de sobrevivência para cuidar de idoso, porque o desemprego é alto e a aposentadoria desse idoso é que mantém essas duas famílias. Então isso é cada vez mais comum, né? Então, uma das questões que é o déficit por coabitação, e aí eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho nos conceitos de déficit, né? Inicialmente, a João Pinheiro presumia que toda forma de coabitação, para falar a verdade, eu não gosto muito do termo, assim, seria mais uma corresidência, né? Inicialmente, a João Pinheiro presumia que toda forma de coabitação era déficit habitacional. Então, se eu tenho duas famílias, não é também o melhor termo, mas assim, dois núcleos familiares, eu, minha esposa, minha filha, isso é um núcleo familiar. Meu pai e minha mãe, outra geração, outro núcleo familiar. Corresidindo, aquilo era um déficit habitacional para João Pinheiro. Isso lá no comecinho da formulação dos conceitos, né, e da quantificação de déficit habitacional. Mas nem toda coabitação é indesejada.
Eu posso estar lá porque os meus pais já estão idosos, precisam de mais cuidados. Essa é a maneira de cuidar deles, né? Eu posso estar lá porque, ok, não tenho condições de pagar um aluguel, não sei o quê, mas isso não é o mais importante. É porque eles também podem estar mais presentes, ver a neta, motivos mais particulares, motivos mais subjetivos, né? Mas retomando ao ponto inicial. Então tem uma série de transformações sociais que vão alterar a quantidade de núcleos familiares e o desejo desses núcleos familiares em ter residência própria e separada. Aumento da taxa de divórcios, aumento da taxa de recasamento, tudo isso transforma os núcleos familiares, deixa esses núcleos mais voláteis. Então, não existe um caminho linear. Eu saio da casa dos meus pais depois da faculdade e sou um domicílio unipessoal. Conheço alguém, junto meus trapos com esse alguém, viro um casal sem filhos. Depois de um tempo, a gente tem um filho, casal com filhos. Depois de um tempo, nosso filho já saiu de casa, a gente volta a ser casal sem filhos. Depois de um tempo, sei lá, minha cônjuge falece, volta a ser um unipessoal envelhecido. Não é tão linear assim. Você pode já começar casal com filhos, desde que você se una a um monoparental, por exemplo. Ou seja, eu tenho minha filha e de repente me caso com uma outra pessoa. Então essa outra pessoa sai do unipessoal já para um casal com filhos. Todas essas transições, assim, na forma como, aí o nome, né? Os arranjos domiciliares, né? Vem se transformando ao longo do tempo. Tudo isso vai repercutir na questão do déficit e na inadequação habitacional. Para a gente retomar um pouco o déficit em si. O déficit em si, ele tem 4 componentes. Um é habitação precária, o outro é coabitação, o outro é o ônus excessivo e o outro é o adensamento excessivo. As habitações precárias, elas levam em consideração os domicílios rústicos e os domicílios improvisados. O que são os domicílios rústicos? Todos aqueles que não têm parede de alvenaria ou madeira aparelhada. Se você tem um domicílio feito com lona, se você tem um domicílio feito com telhas, se você tem um domicílio feito com tapume, todos esses materiais são encarados como rústicos, né? Como inadequados para garantir a vivência naquele espaço. Domicílios improvisados, os imóveis, na verdade, e os lugares que não são destinados à moradia inicialmente, né? Então, imóveis comerciais, barcos, pontes, viadutos, vagões de trem, né? Qualquer coisa do tipo. A coabitação familiar é o que eu estava explicando agora. Você tem 2 núcleos familiares corresidindo. Inicialmente, toda forma de coabitação era encarada como déficit. Depois de muito bater nessa tecla, a PNAD incorporou um quesito onde perguntava-se para as famílias que corresidiam, que compartilhavam aquela residência, se elas tinham a ambição de se separarem. Então, se elas desejavam adquirir casa própria, era computado como déficit. Se elas não desejavam adquirir casa própria, se separarem, isso não era mais computado como déficit. Então, a partir de 2007, a gente já não consegue comparar os valores de coabitação antes de 2007 e pós 2007. Você está dizendo que assim, os critérios estão mudando a todo tempo e é difícil você fazer uma comparação entre gerações de medida de déficit habitacional, é isso? Sim. Tem um divisor de águas aí praticamente que é 2007. Tem uma série de atualizações, né, de revisões que são implementadas a partir de 2007. Agora eu fiquei com a dúvida no seguinte sentido. Essas mudanças alteram de alguma forma a maneira com que a gente que é estudioso encara essa falta de moradia ou enxerga com outros olhos esse tipo de problema que a gente tem? Olha, sim. Porque, por exemplo, boa parte da nossa produção é isso que a gente tenta passar, por exemplo, na disciplina de graduação. Então, me ajude aí mais. Boa parte do que a gente discute na disciplina é o seguinte, que a produção habitacional é uma produção que sempre visou a massificação e a universalização, né? Para conseguir a produção em massa de habitação, então você precisava também universalizar comportamentos, né? Universalizar o perfil. É como se eu enxergasse todas as famílias da mesma forma, né? Papai, mamãe, filhinho e filhinha. Coisa que não é.
A gente não vê isso acontecer mais hoje. Então você tem dados, né? Praticamente 25% da forma como as famílias se organizam nos domicílios, nos arranjos, é coabitação familiar. Agora, a gente não vê, por exemplo, política pública que poderia propor uma tipologia habitacional para coabitação. Entendem o que eu quero dizer? O déficit realmente é sempre crescente, né? E a gente não vê uma luz no fim do túnel. E mesmo assim, né? Quando a gente fala bons exemplos, né? Tem uma arquitetura legal, tal. Mas quando a gente vê as unidades, elas têm sempre uma tipologia padrão, que parece que é uma herança histórica, né? Que é a unidade de 2 quartos e que não compreendem a diversidade de grupos, né, domésticos que a gente tem, né? E tem outras questões que implicam também, né, Thiago, que a gente tenta passar, que tem essa questão, né, da coabitação, que é um problema, mas também outro problema que a gente chama bastante atenção é que essa unidade padrão, né, que geralmente vem, e o Thiago sempre fala também, se o problema fosse a família maior ou a família menor, se é 1, 2 ou 3 quartos, né? Então dava a unidade de 3 quartos que resolveria todos os problemas. Mas não é essa a questão, né? A questão é essa diversidade e a questão, outra que a gente sempre fala, é a informalidade, né? Então, grande parte dessas famílias trabalham em casa, né? Então, como pensar uma tipologia habitacional padrão, e é isso que a gente vem assistindo ao longo, né, do todo sempre na história da habitação, mas como você pensa essa unidade da habitação para essa diversidade, que é tanto doméstica, mas para possibilitar que essa unidade também seja o local de trabalho. E pensar que para essas famílias, né, que a gente direciona a habitação, não é colocar, então tá, o 3º quarto vira home office. Não é o home office que é a questão, né? É a costura, é fazer o sanduíche natural, é fazer coxinha, é ter o espaço, né, do salão, da manicure, é ter tudo isso, né, que implica em... E aí, por exemplo, uma família que precisa desse espaço, quando ela não tem, é considerado que há um déficit aí? Não pela Fundação João Pinheiro, né? A gente só está falando que a resposta que a gente tem, ela não é adequada para a diversidade. Entendi. A gente não consegue qualificar ou classificar determinados arranjos que as famílias dão para si, né? Eu volto no exemplo, né? A gente propõe habitação, assim, formuladores de política, né? Sim. A gente propõe habitação, sala, banheiro, cozinha, área de serviço, 2 quartos. Isso é praticamente boa parte da produção habitacional brasileira, né? Ou 3 quartos. 2, 3 quartos, tá ali. O 3 já é o excelente, né, Thiago? Porque assim, nunca rola, mas... Que já não pega 0 a 3 salários mínimos, né? Provavelmente, né? Mas, assim, geralmente a habitação proposta é dada dessa forma. Então, parte do princípio que toda família tem as mesmas necessidades. O que a gente está discutindo aqui é que, por exemplo, 1 quarto das famílias correside. Então, esse programa de necessidades não corresponde à necessidade dessas famílias que corresidem. Porque, de repente, você poderia ter áreas comuns maiores, quartos independentes que eu quero dizer é entrada independente. Se a gente olhar para a periferia, gente, quantas famílias corresidem, né? O pai e a mãe conseguiram lá atrás comprar um terreno, construir a casa aos pouquinhos, ou às vezes não compraram, é uma área, é um loteamento clandestino, é um loteamento irregular, é um assentamento, certo? Aos pouquinhos construíram a casa, a autoconstrução, final de semana. Os filhos, muitas vezes, não tiveram sequer essa possibilidade e têm que continuar morando com os pais. Então, o que a gente problematiza muitas vezes é que aquele padrão físico-espacial não é adequado para a necessidade das famílias. E aquele padrão, aquela tipologia habitacional, não é adequada nem para aquela família se a gente pensá-la ao longo do tempo. Essa é uma outra questão. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. Então, uma tipologia adequada para um casal com filhos, 2 filhos. Perfeito? Ok. Essa família entra lá na casa, tá tudo certinho. Eles ainda não têm 2 filhos. Tiveram o primeiro filho, tiveram o segundo filho, os filhos cresceram, trouxeram os seus cônjuges para dentro de casa.
Naquele momento, lá atrás, no passado, quando essa família recebeu essa casa, ela era adequada. No momento presente, ela deixou de ser adequada. Então, uma outra questão que produz muito déficit habitacional, né, muita defasagem de moradias, de acordo com as transformações familiares e sociais, é também que a tipologia habitacional, o modo de produzir habitação, ele é rígido, ele é inflexível, ele não consegue se adaptar a essa família. A família tem um efeito sanfona, cresce, diminui, unifica, funde, se extingue, alguma coisa assim. Mas a casa não, a casa permanece congelada no tempo, né? Então isso também vai repercutir, por exemplo, no déficit habitacional, ou numa inadequação, né? Como a gente pode até discutir mais pra frente. Eu queria puxar aqui uma questão, acho que a gente acabou passando por ela, que assim, a gente chegou aqui num cenário onde o cálculo desse déficit, a compreensão dessas transformações da realidade, elas meio que indicam as políticas públicas que vão seguir. É aquela história assim, eu faço um diagnóstico já com algum critério de compreensão prévio para que isso valide, às vezes, até a minha ação política, né? E aí, programa de hoje a gente quer falar sobre Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que para fechar esse bloco do déficit, é legal a gente dar um salto agora para a atualidade. Foi feita uma alteração desse cálculo, né, uma proposição de alteração em função do programa da Casa Verde e Amarela. Eu queria saber da Maris um pouquinho, o que você viu dessa movimentação de uma mudança de metodologia que começa também a considerar a renda das famílias e tal. Não que os cálculos anteriores não consideravam isso, mas isso passa a ter uma outra dimensão aí no entendimento, no diagnóstico, vamos dizer assim, da situação. No Minha Casa Verde e Amarela, eu acho que teve avanço até, né? O que eu considero, né, de avanço. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque assim, eu acho que é importante a gente entender o seguinte. A gente tá falando aqui de déficit, mas ele tá necessariamente vinculado ao Minha Casa Minha Vida? Não, né? Não tá. São programas que visam sanar esse déficit, né? Isso, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A minha questão é, como a gente puxou o Casa Verde e Amarela, o cálculo do déficit não está necessariamente vinculado aos programas, ou está? Não, né? Na verdade, não. Não, assim, não tá vinculado, mas assim, vamos dizer assim, existe uma tendência a interpretar os números em prol de uma determinada política. Sim, só que na verdade, o déficit, por exemplo, da João Pinheiro, do jeito que a gente está discutindo, né? Eu nem lembro quando que ele começa a ser calculado. 95, Thiago. Pois é, mas ele vai ser importante para alguma coisa que não foi nem o programa habitacional em si, porque... Ele é uma base para dimensionar. É, um objetivo executor, mas antes disso, teve inclusive o Plano Nacional de Habitação de 2005, 2007. A metodologia da João Pinheiro serviu inclusive para insumo, né, do Plano Nacional de Habitação. Eu vou tentar responder o Rafa e um pouco em direção ao que o Dilson fala, é isso. A gente precisa conhecer o problema para a gente criar os programas, né, para tentar mitigar esse problema, né, pensando que aí a longo prazo um dia a gente resolva. A gente demora demais, isso, né, o pessoal pode voltar no 171 para ver, né, no episódio 171, tudo que a gente contou aí da história das políticas habitacionais no Brasil. O que eu acho que teve um certo avanço quando a gente chega na Casa Verde e Amarela é porque o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente estava falando anteriormente, todo esse déficit, o que é o déficit, então a reposição de moradias, construção de unidades novas, que seria considerar então todos esses 4 critérios, né, que o Thiago falou anteriormente, ainda que dentro desses 4 critérios a coabitação ela vem sendo revista, mas como Minha Casa Minha Vida, ela trabalhou muito sobre construção de unidades novas. Essa era a proposta do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente chega no Casa Verde e Amarela, quando a gente olha para o déficit, a gente tem que falar também do déficit por inadequação, né, das moradias. E que não necessariamente isso quer dizer que seja a construção de uma unidade nova, né, a reposição desse estoque.
quando a gente fala de inadequação de moradias, a gente está falando dos problemas que refletem, né, na qualidade de vida dos moradores, né? Então a gente está falando de carência de infraestrutura, do adensamento excessivo, de problemas de regularização fundiária, falta de unidade sanitária na unidade. Então, todas essas soluções, né, que demandariam políticas públicas específicas, isso ficou fora do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se a gente pensar, estou com um dado aqui que é de 2021, a gente tinha aí cerca de, por exemplo, 960 mil domicílios próprios com adensamento excessivo, 940 mil domicílios próprios com cobertura inadequada, né? 7,7 milhões de habitações sem esgotamento sanitário. Então, assim, a gente tem um número ainda maior que seria por inadequação de moradias. Então, nesse sentido, o avanço que eu digo é que o Casa Verde e Amarela, ele vem, né, e inclui no seu programa a questão da regularização fundiária, né, a melhoria da regularização fundiária, a própria melhoria da unidade habitacional, né? Então, ele prevê isso. Não estou falando que é melhor, porque não que de fato isso ocorra, né? Porque daí também o Tiago pode complementar, porque aí vem toda a questão de, que também, né, volta lá nos dados que o Rafael trouxe no final do episódio 171, dos recursos que são destinados a isso. Prever, eu posso prever o que eu quiser. A real é criar instrumentos para que isso de fato aconteça, né? Então, da mesma forma que considera essa inadequação, na hora que constrói o próprio programa, né, o Casa Verde e Amarela, ele também não consegue instrumentalizar para viabilizar os recursos, né, dentro do sistema financeiro de habitação. Então, para mim, essa é uma das diferenças, né, do programa que se manifesta aí dentro desses programas, porque fica sempre assim, no se tiver, então nós podemos fazer. Não. O que acontece também é que depois que o Minha Casa Minha Vida ele foi um pouco desnutrido, né, mas ele ainda vigorava, isso durante o governo Temer, né? O Minha Casa Minha Vida, antes ainda, bem rapidamente, tá? O Sistema Nacional de Habitação. Foi criado também o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social é recurso não oneroso, certo? Financiamento pai para filho. Vem da OGU. Orçamento Geral da União. Então, havia muito maior possibilidade de subsídio nesses casos. E ele era praticamente voltado para 0 a 3 salários mínimos. Com o Temer, o programa Minha Casa Minha Vida, ele segue lá, ainda vigorava. Mas não existia nenhum recurso repassado para o FNIS, para o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Então, o que de fato acontece é que não há produção habitacional para o que seria uma faixa 0 a 3 salários mínimos no período, que é a faixa de renda que concentra o déficit habitacional. Porque faixas de 3 ou mais salários mínimos, diversas classes aí, né, diversos intervalos no meio, mas elas ainda conseguiam entrar no sistema de mercado, né, e arcar com os custos onerosos aí de juros, principalmente de FGTS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, então ainda vigorava. O que eu vejo no Casa Verde e Amarela é um pouco isso, é um programa que está no papel, mas não está de fato, né, pelo menos para a população essa que mais necessita, né? Que mais necessita de subsídio, né? Porque não vai conseguir financiar um montante. Financiamento mesmo, não. A gente fez esse salto aqui, né, para tentar apontar esse cenário atual, mas acho que a gente vai conseguir esclarecer melhor, assim, quando a gente voltar agora pro programa Minha Casa Minha Vida. Antes da gente entrar no programa Minha Casa Minha Vida em si, é possível a gente tentar traçar um breve histórico aí das políticas que antecederam o programa Minha Casa Minha Vida, a partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003, até mesmo aí pensando um pouquinho no Estatuto da Cidade e tudo mais. Como é que vocês comentariam um pouquinho essa fase pré-programa Minha Casa Minha Vida? Delimitando um pouco, né, o período aí, que nem você estava comentando, Rafa, de 2001 para cá, né? 2001 a gente tem a aprovação do Estatuto das Cidades, que vai ser muito importante para a gente pensar a regularização fundiária, que é inclusive
um dos aspectos da inadequação habitacional. Então, por exemplo, o adensamento excessivo de moradores. Mas, não tem adensamento excessivo de moradores também no déficit habitacional? Qual que é a diferença entre um e outro? O adensamento excessivo de moradores no déficit habitacional só se dá em domicílios alugados. Porque você não tem possibilidade de criar mais um cômodo. Se você tem domicílio próprio, você tem a possibilidade de, subdividir um cômodo, criar um cômodo para fora, né, mais um quarto para fora e diminuir o adensamento. Carência de serviços de infraestrutura. Então a gente tem até que boas coberturas infraestruturais, né, de energia elétrica, água é um problema, esgoto é um problema, coleta de lixo é um problema. Mas energia, a cobertura é quase que universal. Inadequação fundiária. Então, tá aqui. Estatuto das Cidades resolve muito ou resolveria muito de inadequação fundiária, né? Ainda falando da inadequação, inexistência de banheiro e uma cobertura inadequada. Então vamos voltar lá no Estatuto das Cidades. Estatuto das Cidades, implementação de ZEIs, depois, logo em seguida, tem os planos de regularização fundiária, de saneamento, encampados lá, 2003, pelo Ministério das Cidades. Você tem os conselhos sendo criados também lá por 2004, alguma coisa assim. E 2005, criação de SINIS e FINIS, Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O Plano Nacional de Habitação é 2005, 2007, alguma coisa assim, né? O Minha Casa Minha Vida, ele é lançado em 2009. E o PAC tá ali, 2007, 2008. O PAC, como uma resposta a essa crise econômica de 2008, né? Então seria uma ferramenta anticíclica. O que eu quero dizer com isso? É uma perspectiva keynesiana mesmo, né? Ou seja, se o poder público transfere dinheiro para uma indústria de complexidade, né, de alta capilaridade, como é a construção civil, com uma grande cadeia produtiva, construção civil é o quê? Vai afetar a mineração de, granito, pedra, areia, vai também impactar a indústria de cimento, dar emprego e renda para uma mão de obra que dificilmente encontraria postos de trabalho no mercado formal, de outra forma. Então aquece, né, a economia como um todo. O PAC, o objetivo dele é um pouco esse, então, reverter a crise econômica de 2008. E o programa Minha Casa Minha Vida é um desdobramento ou dialoga muito com o PAC. É uma estratégia, é um outro instrumento, uma outra ferramenta vinculada ao PAC. O que acontece é que o Minha Casa Minha Vida, ele acaba eclipsando, né, também o que foi feito antes. Por exemplo, o Plano Nacional de Habitação. Então essa é um pouco a cronologia da política aí, não digo necessariamente habitacional, né, mas assim, pós 2001, né? Então de 2001 a 2005, na verdade até 2007 mais ou menos, boa parte da política habitacional se concentrava em assentamentos precários, em regularização de assentamento precário e qualificação de assentamentos precários. Após PAC, não que não houvesse produção de habitação nova, né? Geração de estoque habitacional antes de 2008, mas boa parte dos esforços, ou boa parte do volume assim, de produção nova é pós 2008. Resumir um pouco a política, né, a questão habitacional, a produção habitacional brasileira ao programa Minha Casa Minha Vida é restringir demais assim, o assunto. Na verdade, tem todo um leque, né, de estratégias, de escalas antes do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida eclipsou, né, o que veio antes dele. Essa é um pouco a verdade. Eu acho que, assim, pós-ditadura, né, depois dos anos 60, 70, foram tantas as discussões, né, que fomentaram a visão, né, o panorama geral do que deveria ser um programa habitacional, né, reconhecer a cidade legal, morar no centro, né, a diversidade, e a gente tem tantos exemplos, né, que realmente aconteceram, que foram consolidados. Então, a diversidade tipológica,
da urbanização de áreas degradadas. Tudo isso, o Minha Casa Minha Vida meio que eclipsou. É exatamente por isso que o Thiago falou, né? Porque veio como um programa de aceleração de crescimento. Mas isso também não desmerece todo o amadurecimento que a gente teve, né? Principalmente nesse período pós-década de 60, 70, e que vieram à tona. Eu acho que o principal mesmo foi o Estatuto da Cidade, né? Que conseguiu pensar habitação junto com cidade, que esse é o nosso principal desafio até hoje. Pensar em políticas habitacionais articuladas com o pensamento de cidade. E o Minha Casa Minha Vida realmente não conseguiu fazer isso, né? Porque foi criado, né, com um objetivo paralelo, né? Tudo bem, tem aí o objetivo de produzir moradias, mas o viés principal, né, diante de todas as crises aí que vinham, não era exatamente esse, né? E os efeitos que isso traz, né? Mas eu acho que o grande marco, talvez, né, Thiago e Rafa e Adilson, eu acho que foi o Estatuto da Cidade com os seus instrumentos mesmo, de regularização fundiária, de pensar ZEIS, de pensar IPTU progressivo para imóveis que não têm função social, de pensar, né, em instrumentos que possam estancar a especulação, que possam estimular o uso desses imóveis vazios e ociosos que a gente tem, né, em todos os centros urbanos das cidades brasileiras, em tentar reduzir a periferização. Eu acho que foi o grande marco, mas que foi, de certa forma, atropelado também. E daí tem a Política Nacional de Habitação, que também foi atropelada, né? Que no final das contas ela é super interessante, né? Thiago, você comentou, né, que o próprio Minha Casa Minha Vida estava vinculado a uma questão do próprio PAC e tem um objetivo mais econômico do que necessariamente outro. E a Maricela falando do Estatuto da Cidade, né, falando que os instrumentos são importantes e tal. Assim, a gente pode entender que o programa Minha Casa Minha Vida, ele não é que ele não olha, mas a gente pode entender que ele olha pouco para o Estatuto da Cidade quando ele é promovido, ou uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Eu acho que tem, né, mas enfim, queria saber de vocês. Essa produção ficou muito a cargo do mercado. Apesar de, via de regra, ter que estar atrelado a um plano diretor, nananina, via de regra não, né? Dentro da lei, né, deveria estar, isso não aconteceu, né, de fato. O que eu acho que, estando na mão do mercado e tendo sido pensado, né, a priori como um jeito de alavancar a economia do país, né, então assim, esse programa, né, ele acabou gerando uma série de problemas, né? Então, ele desloca a questão da demanda em si, né, que seria aquela demanda habitacional, mas uma demanda integrada com o pensamento de cidade, com todas essas questões que a gente colocou anteriormente, ele desloca isso para colocar, né, essa produção, né, desconectada com os problemas locais, né, mas com uma produção massiva, uma produção de empreendimentos que passa a ser definida assim por mecanismos do próprio mercado imobiliário. E assim, você tem um volume muito grande, né, de investimento que alavanca de fato o mercado, e isso assim, a gente tem que pensar, a construção civil desde sempre, ela é pensada para empregar, né, essa população. Teria mais dificuldade para encontrar postos mais estáveis, mais formais, né, no mercado de trabalho. Exatamente, né? E aí você vai gerando um ciclo, porque ao mesmo tempo que você consegue alavancar a economia, você cria esses outros problemas para a cidade, né? E os problemas da própria produção, né? Que é da baixa qualidade dessas unidades e da periferização, porque imagina assim, ó, você tem um volume muito grande, né, financeiro para ser aplicado. Todas as empreiteiras já ficam assim, nossa, é agora. Então agora produzir habitação de interesse social virou um grande negócio. Só que isso também alavancou o mercado fundiário, né? Então, a hora que isso alavanca também o mercado fundiário, você tem
mais especulação ainda. Porque assim, tem a demanda, tem as pessoas produzindo, você tem esse material, como o Thiago também comentou, né? Esses insumos para a construção civil sendo demandados e subindo de preço por causa do aumento da demanda, e o mercado fundiário sendo demandado e alterando seus preços de acordo com a demanda. Isso vai empurrando cada vez mais esse programa a acontecer cada vez mais na periferia da periferia, porque o mercado todo, ele está envolvido, mas dentro de um pensamento que não é de uma política social, é dentro de uma engrenagem que foi pensada de alavancar o próprio mercado, né? O programa de aceleração da economia e não um programa para resolver de fato, né, o problema que estava ali mais em questão, que é o problema que a gente, né, quer debater, que é o problema de fato da habitação de interesse social. O mercado imobiliário cresce, o mercado fundiário dá um salto, os preços dos imóveis sobem absurdamente e tudo isso vai gerando cada vez mais problemas urbanos do que, de fato, solucionando a questão. Legal, Maris. Antes de entrar no aprofundamento dessa questão aí do mercado que você citou, quero pegar um pouco a referência do que o Thiago falou de um programa que eclipsou, né, programas habitacionais anteriores que tinham uma visão mais complexa e completa da cidade, né, como um sistema mais interligado, né, quando vem então um programa para produzir novas habitações, uma política anticíclica, e isso eclipsou tanto as políticas anteriores, como também eclipsou um pouco alguns movimentos sociais que já aconteciam também como uma estratégia de luta pela cidade, pelo direito à cidade. Queria que o Thiago falasse um pouquinho sobre isso também, como falar assim do programa também, como o que ele causou com esses movimentos que nasceram também por uma luta pela moradia, por uma cidade mais acessível e tal. Antes, né, a gente tá criticando bastante o Minha Casa Minha Vida aqui, né? Não que ele não mereça ser criticado, ok. Sim, ele produziu periferização geográfica, sim, ele produziu periferização social, sim, ele provocou movimentos inflacionários, né? Sim, ele provocou movimentos especulativos de terra, tudo isso. Mas assim, ele também produziu muita habitação. E foi o único que pensou na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. O número foi absurdamente maior do que em qualquer outro tempo da nossa história, até hoje, né, Thiago? Isso tem que ser lembrado. A gente está criticando porque a gente está olhando ao longo da história também, né, gente? Ó, é o seguinte... Distanciamento, claro, não, isso é importantíssimo. Quando, assim que as políticas avançam. Chega mais recentemente, a gente vê também o estrago de não ter política nenhuma no lugar, né? Também, né? Ou de ter uma política ainda mais segregadora mesmo, né? Enfim, então o Minha Casa Minha Vida, não é que ele não tivesse superfícies de contato com o Estatuto das Cidades, ele tinha. Não é que ele não tivesse superfícies de contato com o Plano Nacional de Habitação, ele tinha também. Não é que ele não tivesse fundos que permitissem a construção de habitação para um cara que praticamente não tem salário, ele tinha também. Então, caramba, o que deu de errado, assim? Por que no final das contas teve somas tão grandes de dinheiro e no final das contas a gente critica tanto essa periferização, o processo inflacionário, a especulação, todas essas coisas? Uma das questões também, os operadores. Quem era o operador? Muitas vezes, de acordo com o fundo, certo? Tem vários aspectos a levar em consideração no Minha Casa Minha Vida. Se é oferta pública, por exemplo, se é FGTS, se é PAR, várias questões. O operador era a prefeitura, tá? Em muitos casos. Mas a gente está falando de 5.570 municípios, gente. Tem município que não tem nem corpo técnico para fazer esse meio de campo com o Ministério das Cidades, receber o recurso, buscar terra pública, vai comprar de quem, como que vai fazer essa compra, a desapropriação. A gente está falando de municípios que muitas vezes têm 2.000 habitantes. Principalmente nas nossas Minas Gerais. Né? 853 municípios, 80% deles são de 20.000 habitantes. São pequenos municípios. Então os municípios também não sabiam nem se virar quando o Minha Casa Minha Vida foi implementado. Coube a quem então fazer esse meio de campo? A própria empresa. A empresa era responsável por comprar a terra e fazer a proposta.
para o município. O município praticamente corroborava, avalizava, concordava. Então, você, empresa, que terra você vai comprar? A terra que custa R$200 o metro quadrado ou a terra que custa R$15 o metro quadrado para fazer o empreendimento Minha Casa Minha Vida? O cálculo é simples. Então, ao jogar também a operação viabilidade, a implementação, sei lá, a operação como um todo, no colo das empresas, rapaz, isso é lógico que esse processo de periferização, especulação, ele só poderia acontecer mesmo. E é por isso que, mesmo havendo interfaces Minha Casa Minha Vida com Plano Nacional de Habitação, com Estatuto das Cidades, com FINIS, essas coisas todas, nada disso era atrativo para essas empresas que estavam capitaneando todo o processo, certo? Do ponto de vista de mercado, não. Então, acho que, sei lá, os ruídos, né, as dificuldades, assim, de diálogo entre Minha Casa Minha Vida e políticas anteriores se deveu muito também à forma, à arquitetura mesmo de gestão, organização, administração, proposição, sabe? Dos montantes, né? Das somas, dos investimentos, dessas coisas todas. Então acho que essa é uma questão também para ser repensada no Minha Casa Minha Vida, sabe? Como é que ficou a relação, então, desses movimentos e do que a gente estava discutindo aqui, do que foi possivelmente eclipsado pelo programa? Qual a relação que eles tiveram, né, da produção dessa moradia? Ou vocês acham que essa relação não aconteceu? Tendo isso em vista, né, quem capitaneava mesmo o processo de implementação do Minha Casa Minha Vida, principalmente nesses pequenos municípios de interior, não é casual assim que os movimentos sociais não conseguiam ser vocalizados, né? Não é que eles não existiam ou que o Minha Casa Minha Vida abafou, mas, de novo, vamos voltar em quem tocava o processo como um todo. Era a própria empreiteira, né? Então a empreiteira não estava muito disposta a, por exemplo, pegar um prédio abandonado no centro de São Paulo e propor habitação de 0 a 3 lá. Nisso sim, o Minha Casa Minha Vida, ele não conseguiu dialogar bem com o Estatuto das Cidades, direito de preempção, essas coisas. Mas então, Minha Casa Minha Vida, ele não ocultou, ele não abafou, sabe? Amordaçou necessariamente ninguém. Mas a própria estrutura fazia com que os movimentos sociais fossem pouco vocalizados, meio marginalizados nesse processo. Eles tiveram muito mais presença até 2008 e depois, por todas essas questões que a gente comentou aqui, eles perderam protagonismo, né? Mas eu me lembro muito bem, assim, de visitar, por exemplo, um programa que estava sendo executado em Santo André, sabe? De uma requalificação de uma favela na época. Acho que eu até comentei aqui com vocês, né? Desse filme que me fugiu a memória agora, que é A Margem do Concreto, de Evado Mocarzel, que fala um pouco sobre os movimentos sociais em São Paulo, né, de habitação, essa vontade, né, esse desejo de morar em áreas centrais, mais infraestruturadas, mais bem equipadas, melhores serviços, né? Então, Minha Casa Minha Vida, sim, periferizou. Ao periferizar, sim, talvez ele tenha desmobilizado, né, parte dos movimentos sociais, mas eles continuaram lá, presentes. A questão é que boa parte desses recursos nunca chegou a eles, né? Fico imaginando também que esses movimentos organizados acontecem mais nas metrópoles. Você estava comentando das cidades menores, como isso foi, de alguma forma, alastrado para as médias e pequenas cidades que às vezes nem tinham movimentos organizados, né? E que muitas vezes a gente vê que as pessoas lá estavam não necessariamente contra, mas nesse movimento de moradia que acontecia mais na metrópoles, né? Que até poderia ter um diálogo e uma conversa ali palpável para se construir, por exemplo, para se revitalizar alguns edifícios que estão nos centros da cidade e tal, e até tem essa possibilidade com o programa Minha Casa Minha Vida, mas o resto das outras cidades, como não tem essa pressão, né, ficavam livres para fazer essa periferização das cidades aí com o programa, né. E aí eu fico imaginando que seja uma completa discrepância, né, do que era a reivindicação do que realmente acontecia no resto da cidade. Tem um texto, inclusive, que fala sobre transição urbana, sabe? Revolução Industrial, eu não me lembro o nome mais dele, mas numa determinada passagem falava o seguinte, que concentração espacial da população, o que provocou o surgimento de metrópoles, né? Gente, região metropolitana de São Paulo, quase 20 milhões de habitantes, né?
Isso não é pouco, não. Também provoca mobilização social, né? No caso. Ou facilita mobilização social por difusão de valores. Então, sim, tem diversas questões, assim, que são bem típicas, questões habitacionais que são muito características de metrópoles ou grandes cidades. E sim, de fato, 5.570 municípios, boa parte deles pequenos municípios interioranos. Essas questões habitacionais não ecoam necessariamente nesses pequenos municípios. Além de não ecoarem necessariamente nesses pequenos municípios que têm singularidades muito próprias, muito características, os movimentos sociais não encontram os meios, né, o contexto necessário para que eles também surjam, né? Afora a questão de mais ou menos pessoas. O déficit habitacional ele acontece em todos os municípios brasileiros. Mas uma coisa é você falar de quase, 1 milhão de unidades necessárias. Eu estou chutando, tá? Não estou com os dados na mão. Em região metropolitana de São Paulo, e você falar de 200 unidades num pequeno município, né? Essas 200 unidades, é isso que talvez valesse a pena também a gente relembrar. No Plano Nacional de Habitação, o Plano Nacional de Habitação, ele é muito mais sensível a essas realidades do interior brasileiro, sabe? Tanto é que uma das clivagens para definir a postura de atuação das prefeituras para tentar minimizar o déficit ou a inadequação habitacional nesses pequenos municípios passa inclusive pelo porte municipal. Então 200 unidades habitacionais em déficit lá no pequeno município do interior de Goiás, talvez pudessem ser solucionadas com, um pequeno financiamento habitacional, sabe? Mas coisa muito menor do que o Minha Casa Minha Vida. Poderia ser solucionada com lote urbanizado, poderia ser solucionada com a cesta básica de construção. No final das contas, a gente tem questões habitacionais segundo porte ou características de cidade. E isso vai também diretrizar muito como que os movimentos pró-moradia se organizam e se manifestam, sabe? E isso também vai diretrizar muito as especificidades nas propostas de habitação. A gente não precisa necessariamente de habitação vertical, uma coisa que a gente estava discutindo esses dias atrás mesmo, eu e Maristela. Viçosa. Quando que a gente propõe lá para os alunos um exercício projetual de um edifício vertical, solucionar o déficit habitacional em Viçosa através de edifícios verticais, isso é uma realidade muito distante ainda de Viçosa, sabe? Muito, muito, muito distante. A gente poderia solucionar mesmo a questão do déficit e da inadequação em Viçosa de outras maneiras, né? Aí que o Plano Nacional de Habitação de lá de 2005 vale a pena revê-lo. De fato, os movimentos habitacionais não conseguem se estruturar da mesma forma segundo essas especificidades do território continental, né, brasileiro. Pegando um pouquinho disso que o Thiago falou, né, eu acho que isso volta também lá numa conversa inicial que a gente falou sobre a questão da diversidade, né? Então, o programa, né, quando vem assim com regras e uma estrutura tanto de financiamento quanto a produção da própria unidade, ele vem como também uma espécie de carimbo, né, de solução que não identifica essas regionalidades, essas especificidades do município e também na especificidade do núcleo familiar, né, dessa diversidade que as famílias atuais também possuem e tudo mais. Então isso meio que já indica pra gente, assim, que parte da crítica, né, ao Minha Casa Minha Vida tá de certa forma, inclusive apagar uma política que vai buscar mais na diversidade as soluções. Então aqui eu já tô querendo meio que fazer uma ponte pra síntese e conclusão final com a Maris, né? Maris, diante desse cenário todo que a gente discutiu, né, dos ensinamentos que esse programa nos dá hoje, né, e pela realidade nacional que a gente vive hoje também, de dificuldade de acesso a emprego, renda e financiamento para esse tipo de política, o que você visualiza aí para os gestores aí do futuro e do presente, vamos dizer assim, das cidades pequenas, das cidades médias, das metrópoles? Eles possuem desafios diferentes? O que você pensa aí um pouquinho sobre isso para a gente concluir? São muitos desafios, né? Porque assim, a gente ao longo também, né, de tudo que a gente conversou já, né, da história da habitação social no Brasil e tudo mais, o que a gente percebe? Que não existe uma regra, né, porque são
municípios com menos de 20 mil habitantes, é a realidade de Minas Gerais, é a realidade metropolitana, é a realidade de norte a sul de um país, né, continental. A descentralização era necessária, a descentralização que nós lutamos tanto por ela, né, principalmente durante o período do BNH, ela era necessária, só que também a gente tem que ter condições de pensar políticas habitacionais, né, meio entendendo a realidade caso a caso. A descentralização talvez não tenha dado certo por municípios tão pequenos que não tinham possibilidade de assistência técnica, né, de não ter, como o Thiago falou, a gente tem municípios de 2, 3 mil habitantes e todas essas formulações das políticas públicas são muito pensadas, né, para as realidades metropolitanas, que divergem demais das nossas condições, né, e aí eu volto, né, porque a nossa realidade próxima aqui é Minas Gerais, mas não é exclusividade, né, de Minas Gerais os municípios de pequeno e médio porte, principalmente de pequeno porte, de menos de 20 mil habitantes. Então, entender o problema que é complexo, entender essa variação que existe entre déficit e inadequação, entender que as soluções nem sempre são a unidade nova, mas que é assim, principalmente para a gente conseguir manter, né, a população no seu local de origem, onde já tem as redes, onde já tem a rede de vizinhança, onde já tem muitas vezes o seu local de trabalho. Então, consolidar, né, essas relações, melhorando essas moradias, passa por entender esse déficit, essa diferenciação de déficit, que é promover unidades novas, né, produzir unidades novas e de melhorias para moradias. Se a gente tem um país também que tem essa falta de saneamento básico que é inacreditável, que talvez também não seja uma realidade das regiões metropolitanas, onde essas políticas geralmente são pensadas, são programadas, né, são idealizadas, isso é um problema muito sério. Além disso, a gente tem um monte de problemas, né? Então, assim, a economia é um problema? Ela pode alavancar? Pode, mas eu acho que o Estado deixar para o mercado, isso a gente já tem visto, também isso é desde sempre, não é uma novidade do Minha Casa Minha Vida, né, que deixar nas mãos do mercado não funciona, né. A gente tem exemplos em outros países em que o Estado toma para si a produção da moradia, né. A gente tem problemas que são de meio ambiente, de habitações mais sustentáveis, de habitações mais flexíveis, de atender ao déficit de inadequação. Eu acho que tem um horizonte muito grande, né, para a gente pensar em possibilidades. E não existe uma receita, porque pensar em possibilidades é entender de uma forma mais aprofundada onde está, de fato, o déficit no seu lugar de intervenção, né? É entender que as possibilidades de atacar esse déficit, e daí de novo, né, diferenciando o déficit barra inadequação, são as mais diversas possíveis, né? Então, entender que processos migratórios não são necessariamente demandas, porque, assim, existem políticas, né, que poderiam tentar buscar absorver ou manter a população no local de origem, mas, às vezes, a gente vê em cidades pequenas, né, a população do meio rural vindo para o meio urbano. Isso causa um déficit na cidade, um déficit urbano, mas que também não necessariamente deveria ser respondido com a produção de uma unidade sem aquela população conseguir se inserir de fato no mercado de trabalho urbano, em uma cidade também de pequeno porte. O quanto que essa realidade demanda mais de políticas públicas para atentar ao homem no campo. E aí vai, né, nas nossas cidades também, aqui para as realidades de grande parte da população do Brasil, que apesar de a gente ter hoje, majoritariamente, a população em grandes centros urbanos, a gente ainda tem uma população rural que muitas vezes esse déficit não pega,
né? Esse déficit que a gente calcula geralmente é um déficit urbano, mas que também existem carências habitacionais, inadequações habitacionais, né, de sobrevivência. Então, as perspectivas são muitas, desde que se pense caso a caso, né, que não se tenha de fato essa receita de bolo. Se a nossa descentralização ela foi tão sonhada, ela aconteceu com um despreparo muito grande, né, para esses pequenos municípios. Então, que se crie mecanismos, né, para que realmente assistência técnica em habitação de interesse social é fundamental que seja de fato, né? Ela existe em lei, mas ela não é aplicada de fato, porque esse corpo técnico poderia estudar, né, essas particularidades e tentar resolver esse problema de acordo, de fato, com as necessidades, com as possibilidades de cada caso, entendendo a complexidade, né, que o problema tem. Tiago, sua opinião a respeito desses anos que a gente teve o programa Minha Casa Minha Vida, que agora se transformou no Casa Verde e Amarela, que é basicamente a mesma coisa, né? Sua opinião a respeito do programa e do que a gente alcançou, né, enquanto cidade, enquanto, enfim, lutar contra o déficit, assim, enfim, essa confusão toda, né? Olha, então, eu acho que eu sou ácido com relação ao Casa Verde e Amarela. Eu sou super ácido com relação a ele, porque no final das contas ele é uma formalidade, mas não acontece. Não acontece, não tem a menor disposição de acontecer. Então, assim, para não passar em branco, sim, temos um programa habitacional, mas nada está sendo feito de fato, né? Sou muito crítico em relação ao programa atual, assim. Assim, para arrematar um pouco, sabe, a discussão, né, de possibilidades futuras, né, de políticas habitacionais ou enfrentamentos, assim, né? Porque não precisa necessariamente ser através de política ou programas, né? Essas são as faces executoras, assim, da reflexão. Olha, talvez eu frustre um pouco vocês, mas eu acho que boa parte do que já foi construído é ótima para a gente enfrentar a questão habitacional, sabe? O problema é que a gente não consegue implementá-la, de fato, e a gente não consegue articulá-la, né? Essas soluções a gente não consegue articulá-las, né? Então, por exemplo, Estatuto das Cidades. Estatuto das Cidades é brilhante, né, meu? Zonas especiais de interesse social, formas de você conseguir baratear a terra, o que é uma questão super importante para a gente ter produção habitacional, né, mais centralizada, mais bem infraestruturada. O Plano Nacional de Habitação, super diversificado, sensível aos regionalismos, aos contextos, né, aos portes municipais, à situação de domicílio, se o domicílio é urbano, se ele é rural, diversas soluções possíveis, né? Então, desde microfinanciamentos para reformas, passando por cestas básicas, lotes urbanizados, né? Lotes urbanizados públicos, no caso, né? Não mediados por iniciativa privada. O Minha Casa Minha Vida tinha também questões que também eram importantes, assim, né? De grandes somas, grandes montantes, né? Uma coisa assim astronômica, teve também a sua importância, né? Conseguiu massificar. Bom, aí são outras críticas, mas assim, teve a sua importância, né? Antes disso ainda, Sistema Nacional de Habitação, Fundo Nacional de Habitação. Poxa, quero dizer, a gente não precisa necessariamente inventar a roda, sabe? Para atacar o problema. A questão é que o problema é complexo e a gente não pode ter uma solução simples para um grande problema complexo. Isso nunca vai existir. Todo mundo que oferecer uma solução simples, provavelmente ela vai ser muito enviesada com grandes implicações. Agora, para além do básico, outras questões que poderiam ajudar, contribuir muito assim para a gente repensar políticas habitacionais e a questão habitacional. Posse ou propriedade? Isso é um ponto. A gente até agora não falou nada sobre a diferenciação entre posse ou propriedade. Todo o estoque habitacional que é produzido por política pública no Brasil, ele se transforma em propriedade. Ele não é necessariamente posse do Estado promotor. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que o Estado não consegue controlar o valor do imóvel porque ele não tem imóvel nenhum. Ele não tem estoque próprio.
onde ele poderia contrabalancear o valor desses imóveis. Ele não pode contrabalancear aumentos, né, de aluguel, porque ele não é proprietário do imóvel. Quem controla esse valor do aluguel é depois o proprietário, lá embaixo, no final da linha. Então, a questão de posse ou propriedade pode ser assim, fundamental para a gente controlar o valor do imóvel, para a gente controlar o valor do aluguel, para a gente ter um estoque habitacional público, para a gente conseguir implementar aluguel social, para a gente conseguir, que mais? Ter versatilidade, né, flexibilidade para essas adequações das famílias, né, porque as pessoas não são perfeitamente móveis no espaço. Agora, se eu tivesse estoque, banco de habitações pública nos municípios, talvez fosse mais fácil de adequar a essas transformações sociais e transformações familiares, porque eu tenho uma poupança, entre aspas, né? Eu tenho para onde ir reassentar pessoas, inclusive. Mas como o poder público se omite, né, de ter o seu estoque próprio, e hoje é quase que um crime você falar em poder público ter estoque habitacional, né, um banco de habitações dentro de uma lógica ultra, super neoliberal, né, essa discussão não vai para frente, não vigora. Mas eu acho que ela tem grande relevância, inclusive num sistema de mercado. Não é necessariamente o neoliberalismo, mas é dentro de um sistema de mercado. Outras possibilidades, né, que a gente implementa muito pouco, pelo menos no contexto nacional, são a das cooperativas habitacionais e virações ainda, que eu vou deixar aqui como provocação. A gente não reinterpreta a arquitetura do Sistema Nacional de Habitação. Um problema é que o FINIS é desnutrido. Como ele depende de repasses da OGU, do Orçamento Geral da União, ele, coitado, tem ano que vem, tem ano que não vem. Tem mandato que vem, tem mandato que não vem. Tem governo que dá dinheiro, tem governo que não dá dinheiro. Então, como que você vai ter produção constante de habitação de interesse social, o que poderia baratear os custos da produção, porque a constância também é essencial para o barateamento, né? Para você conseguir fortalecer a indústria da construção civil para esse setor, se o recurso ele é intermitente. Então, um problema seria a estabilização do FINIS ao longo do tempo. Como? Porcentagem de PIB, ao invés de depender, então, de uma aprovação da Câmara, não sei o que, atrelar, indexar uma porcentagem do PIB à alimentação do FINIS? Pode ser, é uma coisa para a gente pensar. Mas a gente não reinterpreta a arquitetura do sistema de habitação. Então a estabilização do FINIS é uma coisa, a indexação, as porcentagens que seriam ano a ano aplicadas ao Orçamento Geral da União pode ser uma questão. E outras ainda, do tipo arrecadação. Eu falei sobre estabilização do FINIS, mas eu não falei necessariamente sobre fontes para alimentar o FINIS. A gente poderia pensar em fontes inúmeras. De repente você tem uma sobretaxa de, sei lá, os super ricos se constituir como mais uma fonte, uma piração mais louca que eu tava tendo ainda esses dias. Royalty. Por que você não pega royalty de petróleo pré-sal, uma porcentagem para alimentação de FINIS? É lógico que isso daí todo mundo quer. E de mineração, por que a gente não cobra royalty de mineração? Nem isso a gente tem. Entendeu? Mas o FINIS não precisa necessariamente vir do grande bolo da OGU. Poderia vir de uma outra fonte. Agora é lógico que todo mundo sai no tapa por essas outras fontes, certo? Buscar novas fontes e indexar, né, uma parcela dessa nova fonte. Por que venda de carbono não pode ser isso? Por que royalty de petróleo não pode ser isso? Por que sobretaxar lucros e não sei o que, setor financeiro não pode ser uma outra fonte? Enfim, então são questões assim para a gente pensar, porque os instrumentos estão colocados. Os instrumentos são muito bons. Estatuto das Cidades, Plano Nacional de Habitação, CINIS, FINIS. A gente não consegue articulá-los. A gente não tem uma grande discussão sobre posse e propriedade, banco de propriedades públicas, o que acarreta em outras questões, e a gente não ressignifica a arquitetura do Sistema Nacional de Habitação. Enfim, não é pouco não, né? Problemas complexos, né? Soluções complexas também.
claro que essa discussão não termina aqui, a gente vai continuar falando sobre habitação, e antes da gente despedir, a gente faz aqui uma rodada de dicas com quem participou aqui com a gente, e a gente também dá nossas dicas. Mari, você tá com a sua dica aí? Tô sim, vou indicar para vocês o documentário, não é novela, hein, pessoal, é o documentário Um Lugar ao Sol. É sobre a convivência, né, dos moradores de elite, né, que convivem perto às favelas. E aí, assim, como que eles acham deslumbrante aquela realidade. Assim, não vou deixar muito spoiler, porque senão perde a graça. Mas se a gente acha no YouTube facinho. É porque também a hora que eu fui ver se é fácil ou não achar, né, aqui no YouTube para poder recomendar para os ouvintes, eu vi que tem uma novela, nem sabia que tinha, mas eu falei, pronto, vão achar que eu estou recomendando a novela. Não, mas é o documentário Um Lugar ao Sol, tá bom? Legal, muito bom. Tiago, você tá com a sua dica? Eu acho que depois desse choque de realidade, desse podcast, assim, eu fiquei pensando num livro que eu recebi há um tempo atrás, foi um presente de uma aluna, inclusive, e que eu acho que, me fez muito bem esse livro, assim, não tem nada a ver com arquitetura. Mas eu gosto muito do autor, que é o Walter Hugo Mãe. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo. É bem interessante. Já ouvi falar várias vezes dele. A Lili gosta muito dele, já deu aqui algumas dicas. Muito legal. Muito legal. E é um livrinho pequeno, bem pequeno mesmo, assim, coisa de leitura de 1 hora, nem isso. Descreve um pouco a relação dele nostálgica com o avô. E é muito bonito. As mais belas coisas do mundo. Principalmente essa edição, ela também está muito bem feita, sabe? É bonito. Além de ser gostoso, para quem assim gosta de manusear livro, coisa e tal, também é uma edição bem feita, sabe? Então, essa é a minha dica. Muito bom, legal. Rafa, tá com a sua dica por aí? Eu tô com uma dica, na verdade é um merchan nossa aqui do programa, porque acabou que no final eu e a Adilson acabamos não falando aqui, mas essa discussão que a gente fez aqui é uma janela de uma discussão mais ampla, né, de habitação, e aí acho que o Thiago entrou muito bem na questão de como que isso se financia, de onde vem o dinheiro, né, como que isso pode se estruturar. E eu vou recomendar um episódio que a gente fez, aí tivemos o prazer de fazer com a Zaida Mushi e o Montaner, que foi na ocasião do lançamento do livro deles, por urbanismo do comum e ecofeminista. Então, assim, é um microcosmo, assim, vamos dizer assim, de possibilidades de novas lentes para se olhar o problema da família e como que isso se reverbera na habitação, como isso se reverbera na estrutura da cidade, como isso se reverbera em sistemas e linhas de financiamento público. Então, foi um episódio, assim, muito interessante. Acho que para quem chegou aqui e não escutou esse episódio, que é o episódio 157, fica a dica aí para que vocês escutem e foi muito legal. Bom, minha dica vai ser um livro, aqueles livros tipo coletânea de artigos. Tem um aqui que eu comprei que é mais recentemente, é da Ana Fania e Alessandra Carlos, é A Produção do Espaço Urbano, Agentes e Processos, Escalas e Desafios, é uma coletânea aí de vários textos que a Ana Fania costuma publicar e tem um pouco a ver com a nossa discussão aqui sobre cidade, não tanto sobre moradia, mas tem um pouco a ver com as discussões sobre cidade. Então os artigos são para vários assuntos, desde memória, organização do espaço das centralidades, enfim. Fica como dica aí, eu vi aqui que ele tá num preço bem bacana, então é uma dica também que a galera pode ir sem medo. É o livro A Produção do Espaço Urbano, da Ana Fania e Alessandra Carlos. E é isso. Deixa eu agradecer aqui, antes da gente finalizar, agradecer ao Thiago e à Maristela por participarem. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por ajudar nessa discussão que a gente está tendo aqui. Eu que agradeço o espaço, terem escutado a gente tanto tempo. É sempre bom dialogar, porque no final das contas a gente também revisitar, né, as nossas falas, o assunto em si. A gente sempre tem algum tipo de revelação, um novo caminho a seguir, assim. Então, para mim sempre é muito oportuno também. Na verdade, é até um benefício para mim, no caso. Então sou eu que agradeço. Legal, muito obrigado. Maristela, muito obrigado também por participar de mais um aqui. Seja bem-vinda e apareça mais vezes. Eu que agradeço novamente, Adilson, Rafa. É que o Thiago está conhecendo vocês hoje, né? Mas agora estou me sentindo muito em casa. E aí eu vou voltar sempre que vocês chamarem. Obrigada a vocês pela oportunidade. E Thiago, companheiro aí, não preciso agradecer.
companheira aqui do UFV e de nossas disciplinas que a gente tenta debater esse tema, tá bom? Abraço para vocês, pessoal. Muito obrigado. Rafa, mais um. Mais um, muito obrigado, Thiago, pelo tempo, Maristela, por ajudar a gente a construir isso aí que a gente pretende, né? Discutir habitação, diversos prismas, diversos recortes, e foi muito legal aqui a fala e a participação de vocês, e mostra como o tema é complexo e como que nós precisamos nos aproximar mais desses problemas e tal, e que isso vá para as universidades, que isso forme novos perfis, né, de profissionais para o mundo que se deem conta dessa problemática, né? E muito obrigado aqui pelo tempo e disposição de vocês. Isso aí. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês e até mais.